dar uma olhadinha no anime ainda, né? Mas eu vou dar uma olhadinha, viu, Marcos? Porque eu ainda tô acompanhando. Olha aqui, eu tô finalizando esse aqui. É o volume 96. Dá pra ver? Nem sei dar, né? Finalizando, nunca vai terminar então, por causa que o negócio é gigante, não acabou até agora. Tá no 96, né, por enquanto, mas ele disse que ainda tem mais um ano aí, no mínimo, né? Não sei onde é que esse cara tem criatividade, queria ser ele. Mas enfim, né? Para desenhar e escrever desse jeito, o cara deve ser um alienígena, né? Galera, então bora lá. Galera, a gente vai falar um pouquinho sobre carta argumentativa, certo? Mistura aí duas coisas que a gente já falou, né? Mistura tanto o texto dissertativo, como também vai misturar a estrutura da carta, né? A carta já é uma tipologia que vocês conhecem e que, de certa forma, a gente também trabalha um pouquinho dentro do abaixo-assinado. A carta argumentativa é igual ao abaixo-assinado? Não, não é igual. Parece. Parece muito, né? Por que parece? Porque o abaixo-assinado, você também tem argumentos, né? Você também faz uma reivindicação a um determinado órgão, né? Ou pessoa, ou a sociedade em si. Já a carta argumentativa, você não está se preocupando tanto em relação a quem é que vai receber isso ou se isso vai ser resolvido, né? O que vale aqui é a sua opinião chegar, né? Tanto é que vai ser bem mais tranquilo a forma de argumentar. Por que é mais tranquilo a forma de argumentar? Porque você não precisa se preocupar em ser impessoal. Ou seja, aqui não precisa aquele lance da terceira pessoa. Então, a terceira pessoa não é a situação mais importante dentro dessa tipologia, então você pode se expressar em primeira pessoa. Isso é legal porque acaba que deixa a naturalidade do seu texto, né? Deixa a naturalidade da sua opinião. Então, a gente vai debater um pouco, entender a estrutura, né? Discutir como é que a gente pode iniciar esse conhecimento, certo? Outra coisa, na próxima terça, né, que é dia 3, eu acho que vocês já ficaram sabendo, mas não custa nada lembrar. A escola ela vai antecipar o feriado, né? Vai ser 12 e 13. A nossa prova ela seria dia 13. Então, eu conversando com a Aline, a prova ela vai ficar para o dia 15, certo? E aí ela abre no classe de vocês dia 15, 7 horas. Foi o que a Aline combinou comigo em relação à programação da prova. Tá certo? 7 da manhã? Hã? Não esquece. Ela disse o quê? Pode falar de novo, Lara, perdão. Não ouvi. Não, é porque agora que eu me toquei, que é porque a gente começa a prova às 7 da manhã, né? Mais ou menos. Deixa eu ver, dia 15 é 12, 13. Na quinta-feira de manhã vocês estão livres, é? Não, a gente tem aula de álgebra. Mas a que horas? 7? 7 horas. 7h10. Mas vai ser aula ou é prova, sabe dizer? A Aline nem comentou esse negócio do feriado com a gente, acho que ela ainda vai comentar. Ah, tá bom, então. Então eu tô me adiantando aqui no caso, né? De qualquer forma, ela vai comentar, né? Então ela pediu para mim colocar para o dia 15, enfim. Então depois eu acho que ela vai estar passando para vocês, eu também vou reforçar essa informação com ela. Que ela que me procurou para isso, certo? Porque na próxima terça, é no dia 13, né? Que o feriado seria dia 15. Aí o colégio vai, né, antecipar para que fique aí, né? Segunda e terça. Ok? Então, de qualquer forma, eu vou lembrá-la para ela comentar com vocês. Acho que daqui para o final da semana ela vai comentar. Ó. Ainda estamos no início da semana. Beleza? Mas, de qualquer forma, na aula passada, a gente já trabalhou, né? O que ia cair na prova, tudo bem direitinho. Não tem nada demais, não vai ter nenhuma surpresa desagradável, não, tá, galera? Tá bem fácil, bem tranquila. Né? Mas, de qualquer forma, também a gente também pode abrir um espaço para abordar mais algum ponto, né, que seja necessário, né, que, puxa, professor, preciso saber mais um pouquinho sobre isso, sobre aquilo. Gente, não tem problema nenhum, tá?
a gente pode sim, né, reforçar mais uma vez, falar mais uma vez sobre algum conhecimento, né? Eu falei para vocês na aula passada que ia cair o texto teatral e o texto dissertativo argumentativo, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o texto teatral, lembrou algumas coisas, a gente fez até uma escrita, né? E o texto dissertativo argumentativo, né, é um texto que a gente já vem escrevendo há um tempo, né? E já vem até escrevendo muito bem. Então bora lá, bora continuar. Mas qualquer coisa, qualquer intervenção daqui para o final da aula, pode falar, né? Pode perguntar, que a gente vai solucionando, né? Fazendo o melhor possível para que vocês possam compreender esse conhecimento aí, absorvê-lo, tá bom? Deixa eu só espelhar minha tela aqui, galerinha, também. Pronto. E Marcos, vou precisar só da tua ajuda aí, só para saber se tá tudo ok na tela, que eu não entrei ainda no dispositivo. Pra mim tá ok. Tudo ok, né, Marcosão? Valeu, viu, Marcos? Obrigado. De nada. Então vamos lá começar. Galera, carta argumentativa, certo? Parece com a carta, mas não é exatamente uma carta, tá? Vocês vão me perguntar, por que parece com uma carta, então, professor? Porque tem elementos que são, assim, elementos pré-textuais e pós-textuais que se assemelham totalmente com a carta, né? Então, por exemplo, a gente está falando de local e data, a gente está falando de vocativo, de uma despedida. Então, também dentro desse texto vai ter esses elementos. E aí são esses elementos que vão deixá-los, assim, super mega parecido com uma carta pessoal, vamos dizer assim. Agora, o que vai diferir já de início aqui, que a gente pode marcar como diferença total? Primeiro, a carta pessoal, ele tem aquele tom de pessoalidade, aquela informalidade, né? Aqui não vai ter. Mas vamos passar adiante, tá? Estrutura básica desse texto. Qual é a formação básica? Primeiro, esse texto também é um texto que vai ser um texto dissertativo, certo? Mas não um texto dissertativo naqueles moldes da dissertação, né? Porque a dissertação, vocês lembram que na dissertação a gente tem que ter ali aquele lance da terceira pessoa, né? Não podemos evidenciar a nossa opinião. Mesmo que seja a nossa opinião, não é viável que essa opinião entre em destaque, né? Ou seja, usando o eu, né? Eu não concordo, eu penso assim, eu acho, na minha opinião. Dentro da dissertação, a gente tira muito isso. Aqui a gente vai poder trazer o eu. Então, o eu vai aparecer assim, com força máxima, a gente pode utilizá-lo, né? Não só pode utilizá-lo, como também fica até mais, vamos dizer assim, uma argumentação mais firme em relação ao que você pensa, em relação ao que você realmente deseja colocar no papel, ok? Então, a introduçãozinha vai apresentar a mesma, vamos dizer assim, sequência lógica, né? Que é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Agora, na introdução, a gente inicia com o nosso ponto de vista. Lembra que na dissertação nós iniciamos a introdução com tema, tese e problema? Tema, tese e problema? Aqui não. Aqui eu vou só evidenciar o meu ponto de vista. Se eu perguntasse para vocês, galerinha, o que seria esse ponto? O que é ponto de vista, na opinião de vocês? Quem sabe dizer assim, professor, ponto de vista eu acho que é isso, é aquilo. Ponto de vista pra mim é como você vê a coisa. Como você vê a coisa, né? Muito bem. Bom dia, Laira. Seja bem-vinda. Ponto de vista como você vê a coisa. Verdade. Ou então como se estivesse querendo impor uma opinião, algo assim. Muito bem. Por exemplo, em relação às coisas ou às pessoas, todo mundo tem um ponto de vista, né? Eu acho que é do jeito que uma pessoa entende alguma coisa. Também.
Ou opinião também. Ó, a Letícia botou aqui também. É verdade, Letícia. E isso está muito associado, o Yasmin, Letícia, Marcos, está muito associado mesmo a isso, né? A minha opinião, a como eu vejo algo, né? Como eu entendo algo. Tanto é que é engraçado que você pode olhar para alguém e ter uma opinião sobre esse alguém. E eu posso ter uma outra opinião sobre esse alguém, né? Então, essa questão do olhar, do interpretar o outro, interpretar esse algo, ela é muito importante, porque daí gera o seu ponto de vista, né? Então, o seu ponto de vista é gerado por esse olhar, né? Então, muitas vezes, parece estranho, gente, parece muito estranho, na verdade, mas as pessoas, elas podem ser interpretadas, né? Então, nós podemos interpretar as pessoas. Tanto é que na sociedade tem pessoas que são mal interpretadas, né? São mal interpretadas através da sua fala, são mal interpretadas através das atitudes, né? São mal interpretadas através das redes sociais, né? Que é o grande estopim, né? De julgamento. Então, é o local mais fácil de julgar, porque você vai ver ali algo descontextualizado, né? Algo que não é tão profundo, e você consegue dar, né, o seu veredito em relação àquela pessoa, tá bom? Então, o ponto de vista é isso que vocês abordaram. É ver o outro de um modo, entender o outro ou algo de um modo, é a sua opinião. E aí, galera, nós vamos viver em sociedade com pessoas super mega diferentes, né? E essas pessoas super mega diferentes, elas vão chocar o seu ponto de vista, né? Elas vão às vezes, de encontro a algo que é contrário ao que você pensa, certo? Bom dia a todos que chegaram. Gente, desculpa, vocês foram entrando e eu não fui dando bom dia, estava no meio da fala, mas bom dia, tá? Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre carta argumentativa, certo? Estamos ainda no inicinho do caminhar da coisa, certo? Você pode perguntar, tirar qualquer dúvida que você sentir vontade. Então, carta argumentativa, nós estamos ainda pincelando um pouquinho a estrutura. E aí, uma coisa que eu falei que é interessante de relembrar é justamente que a carta argumentativa, ela não é igual à carta pessoal, porém, ela também não é igual à dissertação. A gente vai perceber aí um meio a meio, né? Um puxar de cada lado. Então, nesse tipo de texto, o primeiro parágrafo tem que ter esse ponto de vista, né? Que é essa visão que vocês falaram muito bem. Nos dois próximos, ou até mesmo 3, vai depender da estrutura da sua carta, vai depender do argumento que você vai usar. Geralmente, para uma redação escolar, a gente vai usar pelo menos 2, né? Que é para poder ter, né, argumentos e o seu posicionamento argumentativo em relação àquilo que você jogou, né? Mas também pode ser 3 numa boa, né? Bom dia, João Guilherme. Então, a carta, ela precisa ter esses argumentos, né? E esses argumentos, eles darão força, né, para a carta. Por exemplo, você pode muito bem lançar uma carta argumentativa que vai, por exemplo, vamos dizer, abordar uma temática que vai ser associada a algo que é escandaloso na sociedade. Pode ser. Ou pode ser algo mais banal possível, algo que é bem, vamos dizer assim, ao olhar das pessoas, não é tão questionável assim. Então, você tem todo esse processo. Qual é a novidade aqui nessa estrutura, galera? É que no último parágrafo, você não vai apresentar aí necessariamente uma intervenção, né? Você pode muito bem só reforçar o seu ponto de vista, né? Mostrar que aquilo que você trabalhou na sua carta, no final, né, foi coerente, né? Foi necessário. Ou você pode apresentar uma proposta que também não precisa ser uma proposta mega inovadora, mas uma proposta para que as pessoas parem com determinada ação, né? A gente vai até
não agora, se tudo correr bem, até lá para umas 8h25, a gente vai até começar uma produção que vai estar baseada, né, nas queimadas do Pantanal, né? Então a nossa carta ela vai ter esse teor aí. Não sei se vocês conseguiram durante esses dias, né? Eu diria que muito mais de dias, né? Já podemos falar até de meses, né? Acompanhar algo sobre o assunto, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho, tá? Vamos lá para os aspectos gerais. Esse tipo de texto, galera, vai expressar a opinião do leitor, né? E aí esse texto, ele é um texto que é direcionado, né, para publicações, né? Que publicações são essas? Jornais, revistas, tá certo? Você vai me perguntar, jornais e revistas físicas apenas? Não. Pode ser também jornais e revistas digitais, né? Onde é que eu encontro esses jornais e revistas digitais? Na internet. Então, assim, na internet, nas redes sociais, a gente encontra jornais e revistas digitais. Por exemplo, nós temos o Povo Online, a Folha de São Paulo Online, e aí por diante. Então, uma carta argumentativa, ela também pode, né, se direcionar a textos que foram publicados em formato online. Então, sempre esse tipo de carta argumentativa, ela vai ser direcionada para quem? Para os textos publicados em jornais ou revistas. E aí a intenção dela é convencer, né? Convencer que ou o jornal pode estar errado, ou convencer que a opinião que ela tem para essa proposta é melhor do que a do jornal. Então não deixa de ser essa persuasão, esse convencimento, galera, não deixa de ser uma crítica. Bom dia, Cibele. Não deixa de ser uma crítica, né? É uma crítica, né? Então, é algo que te desagradou. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas geralmente, quando algo nos desagrada, gera uma opinião, não gera? Ou tipo, não, professor, comigo não. Quando algo me desagrada e pronto, não gera opinião, não. Ou gera em vocês essa opinião? Ou tipo assim, não chega a gerar uma opinião, gera, né? Que é justamente, eu até costumo dizer que dá aquela, quando vem algo que te desagrada, né? Dá aquela queimação assim interior, né? Que você fica, né? Ai, meu Deus do céu, vou falar, né? Eu tenho que falar, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que mostrar isso. E daí, né, se gera as grandes discussões, né? Os grandes embates, né? Então, esse texto, ele vai ter esse processo, né? Ele vai gerar essa angústia, né? Esse questionamento. Ele vai gerar essa situação que desagrada, né? Ou até mesmo uma situação que tira o leitor da zona de conforto. Tira da zona de conforto porque ele vai se deparar com uma opinião direta sua, né? E essa opinião direta vai gerar muitos conflitos, tá? A estrutura é igual a da carta pessoal, muito parecida, como eu falei. Tem que ter data, tem que ter o vocativo, né? Esse vocativo é justamente aí uma espécie de, vamos dizer assim, chamamento, uma saudação inicial. Vai ter o corpo do texto, que é o assunto. Vai ter uma expressão cordial e a despedida com a assinatura. Que é essa expressão cordial? É como se você usasse um elemento, um termo que fosse um pouco mais formal e estivesse em formato de cortesia, né? Por exemplo, atenciosamente, né? Fico feliz por sua atenção, né? Desde já grato por ser ouvido. Então, alguma coisa que gere essa cordialidade, certo? A linguagem tem que se adequar ao perfil do autor, porém, tem que ter cuidado. Por exemplo, se o autor ele tem um perfil mais informal, ele pode usar a informalidade nesse texto? Pode. O que é que ele não pode usar? Ele não pode usar
gírias, tá? De forma alguma. É um texto que permite uma certa informalidade, mas ele não permite o uso de gírias. E ele também não permite o uso de arcaísmos. Já ouviram falar em arcaísmos? Arcaísmos da língua portuguesa? Ou é uma expressão estranha? O arcaísmo, ele é estranho, né? O arcaísmo, ele até é um vício, nunca ouviu? Pronto. Esse arcaísmo, galera, ele é um vício de linguagem, né? Ele é um vício de linguagem. Assim como o pleonasmo é um vício de linguagem. Lembra que uma vez a gente falou até sobre a questão do pleonasmo no texto? Por exemplo, é o sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, né? Noite noturna, se a noite já é noturna, obviamente. Então, o arcaísmo, ele também é um vício de linguagem. O que é o arcaísmo? O arcaísmo é quando eu utilizo palavras ou expressões que já entraram em desuso, né? São expressões antigas. Por exemplo, vossa mercê, né? Vós me ser, muito formosa, né? Então, assim, muito frondosa, não é uma expressão mais utilizada. Se alguém falar para você, assim, chegar para mim e falar assim, ó, você é muito formosa, né? Então, a menina vai dizer assim, você está ficando doido, não entendi, foi nada, né? Que aí esse muito formosa seria muito formosa, né? Então, isso são arcaísmos, né? Arcaísmos são palavras que não se usa mais, entrou em desuso, então se tornou um passado, né? Distante na nossa língua, e quando você usa esse tipo de arcaísmo, nesse texto aqui especificamente, ele não é bem-vindo, tá? Por que ele não é bem-vindo? Porque ele não vai ter uma ligação direta com os leitores. Então, o que adianta você produzir algo e esse algo ele não ser entendido por aquele, né, que deveria, vamos dizer assim, se apoderar da sua fala, né? Então é isso, os arcaísmos são isso, tá? Então a linguagem ela tem que se adequar, mas também não pode ser gírias, não pode ser arcaísmo, certo? Também tem que buscar um pouquinho mais do padrão, né? Linguagem informal, mas tem que buscar também entrar um pouquinho no padrão. Também não é fugir totalmente. Mas também o legal é que esse texto ele não precisa, ele não te força a ser totalmente uma linguagem normativa, né? Totalmente igual à gramática, todos os processozinhos, não. Mas é do informal para o padrão, né? Então você vai tentar chegar mais próximo do padrão. Ele é um texto que te dá essa possibilidade, certo? E aí o autor, quando ele vai gerar esse texto, ele vai ser de maior ou de menor pessoalidade. O que é que quer dizer isso? Eu não quero expor, né, o meu eu nesse texto. Eu posso buscar uma impessoalidade? Posso. Como é que eu busco uma impessoalidade, galera? Escrevendo em terceira pessoa, certo? Professor, eu queria buscar uma média pessoalidade. Como é que eu escrevo para buscar essa média pessoalidade? Eu escrevo na primeira pessoa do plural, usando o nós, né? O nós, ele busca essa espécie de média em pessoalidade. E aí a pessoalidade mesmo é usando o eu, né? A primeira pessoa do singular vai deixar aí em evidência, né, a pessoalidade textual. Então, vocês têm essa opção, né? Desde um texto mais pessoal a um texto mais impessoal. E vocês ainda podem optar, galera, por ficar no meio dessa balança, né? O que é bem interessante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é bem interessante você optar, né, buscar um eixo, né? Talvez isso aí seria a sua zona de conforto. Dependendo do tema, é a sua zona de conforto, né? É por onde você vai caminhar, né, de forma satisfatória.
Então, é a sua zona de conforto que vai estar em evidência. E aí vai ser bacana, porque dependendo do tema que vai ser abordado, você escolhe ou não escolhe se posicionar de forma mais direta. Até aqui, beleza? Vocês têm alguma pergunta em relação aos aspectos gerais? Ou os aspectos gerais estão até tranquilos? Tranquilo, né? Se tiver, galera, pode fazer, não se preocupe não, tá? Professor, você falou aí um bocado de coisa aí, eu não entendi essa parte, aquela parte, pode falar, digita no chat aí, que eu repito, numa boa, viu? Não tem problema não. A gente está iniciando ainda esse texto, eu sei que pode surgir. Então pronto, tá tranquilo, então vamos caminhando, tá? Mas qualquer coisa, pode falar, né? Se precisar, chegamos lá na frente, você disse, não, professor, lá no início teve uma dúvida. Pode perguntar, viu, galera? Não se preocupe não, eu retorno numa boa. Então aqui a estrutura mais desenhada, né? O local e data, né? O nome da cidade por extenso, né? E a data. O vocativo, né? Que vai ser um pronome de tratamento. O pronome de tratamento vai depender muito de, por exemplo, qual vai ser o seu trato em relação ao envio, né? Vamos dizer que você quer botar lá, né? Cara revista tal, cara revista Veja, né? Senhores editores da revista Veja. Então vai depender de como você quer lançar esse vocativo, esse tratamento. Observe uma coisa, que para optar por mais uma formalidade ou mais uma informalidade, você já deve iniciar isso dentro do texto, desde o vocativo, né? Então, se o seu texto ele vai ser mais formal, o vocativo ele já vai ter que ser mais formal até a construção textual. Se o seu texto vai ser mais informal, então seu vocativo já começa informal até a sua construção final. E aí o primeiro parágrafo, você vai botar o seu ponto de vista, como eu já falei, vai deixar as intenções bem claras, né? Ou seja, esse é um texto que já no primeiro parágrafo as pessoas vão ler e vão entender qual é a sua intenção, vão entender qual é o seu objetivo, vão entender onde é que você quer chegar com tudo isso, certo? O desenvolvimento, você vai tratar sobre a questão de argumentos, isso aí vocês já conhecem, né? Que é justamente argumentos que podem ser citações, argumentos que podem ser exemplos do cotidiano, né? Argumentos que podem vir em forma de opinião direta. E o final, você vai reforçar suas intenções, né? Você vai reafirmar, você vai mostrar que aquilo que você colocou é algo realmente válido, é algo que precisa de uma reflexão, é algo que precisa ser discutido. Ou então você não quer mais afirmar porque você já falou muito bem, você vai querer só lançar uma proposta para mudar isso, tá? E aí fica bem claro aqui, galera, que você vai optar por um dos dois. Ou você lança uma proposta, ou você reafirma as suas intenções. Professor, posso fazer os dois? Reafirmar e lançar uma proposta? Não, não pode, galera, tá? Ou você reafirma, ou você lança uma proposta, tá? Existe casos... Oh, desculpa, pode falar, perdão. Não entendi. Vamos lá, deixa eu repetir. O que é que acontece, Lara? No final, na conclusão, você pode reafirmar sua intenção. O que é reafirmar sua intenção? É reafirmar o seu ponto de vista. Vamos dizer que a gente está falando sobre impactos ambientais, certo? E aí o jornal, ele colocou que a população fortalezense não faz nada para mudar os impactos ambientais. Só que, Lara, você é de um grupo que combate, né, essa questão do impacto ambiental, você é de um grupo que faz aí plantações de mudinhas, aí você começa o seu primeiro parágrafo falando assim, ó, eu vejo que a revista, que o jornal O Povo se enganou bastante em generalizar o fato de nenhum morador em Fortaleza cuidar dos impactos ambientais.
tendo em vista que o meu grupo, Amantes da Natureza, sempre faz movimentos mensais e às vezes semanais em relação a replantar áreas que precisam de árvores ou áreas que não estão arborizadas. Aí, Lara, nesse primeiro parágrafo, você deu seu ponto de vista, certo? Claro que é fictício aqui. Lá no último, você vai reafirmar, né? Você já jogou os argumentos, né? Mostrou como é que funciona, meio que mostrou que a população precisa se mobilizar também, precisa de mais pessoas, precisa conscientizar mais, e no final você vai reafirmar a sua intenção, você vai dizer o seguinte, então, não é correto afirmar que uma coisa ruim que esteja acontecendo é do feitio de todos, porque existem sim pessoas que se preocupam, né, com o meio ambiente, e talvez o que falta é justamente também essas pessoas aparecerem na mídia, né? Então, sim, existem pessoas comprometidas com a causa do meio ambiente e que desejam mudar, né, o quadro atual. Pronto, Lara, você reafirmou. Ou então, se você quiser, Lara, você pode só meio que dar uma proposta. Como é que seria a proposta? Para que tudo isso possa mudar, é necessário que o jornal se comprometa mais com a verdade, que também busque publicar matérias que mostrem o outro lado, e até mesmo essas matérias que possam gerar uma certa conscientização nas pessoas que não aderiram ainda a essa causa, né? Quem sabe até fornecer recursos, né? Patrocinar esses grupos que às vezes vivem com seus recursos pessoais. Talvez isso gerasse uma maior conscientização e mobilização. E a mídia seria usada de forma positiva, não só de forma sensacionalista. Então aqui, Lara, eu botei duas perspectivas. Reafirmar o que você falou ou gerar uma proposta. O que é que você não pode fazer, Lara? Você não pode fazer as duas juntas na conclusão. Porque aí vai ficar uma conclusão muito grande. Melhorou um pouquinho? Sim, melhorou. Aí, Lara, uma dica que eu posso te dar, por exemplo, eu sei que você, Lara, gosta muito de dar uma proposta. Eu acho bem legal. Então, qual é uma dica que eu posso te dar? Você pegou um tema que você tem uma proposta, né? Já está na sua cabeça essa proposta. Puxa, esse tema aqui eu sei falar uma proposta massa. Vou fazer proposta no final. Então, o que é que você pode fazer? Você capricha nas suas afirmações, né? Reafirmações da sua ideia no desenvolvimento, né? No desenvolvimento você vai mostrando, ó, isso acontece por causa disso, ó. Então é isso, né? Então, por exemplo, você poderia dizer o seguinte, ó, a poluição é grande nas cidades, mas existem muitos fatores, né? Existem as pessoas que jogam ainda papel na rua, né? Bombom, qualquer tipo de lixo. Existe uma coleta de lixo que não é uma coleta tão estratégica, né? Então, existem várias falhas que não está só associada ao governo, prefeitura, ou ao morador. Então, todos estão dentro do mesmo ciclo, mas também a gente não pode generalizar, não são todos que praticam esse ato ruim. É uma parcela que precisa ser mudada. Infelizmente, atualmente, essa é a maior parcela. Então, você vai buscar essas estratégias no seu texto. Certo? Depois da conclusão, você desfecha, né, com a sua assinatura. Em relação à estrutura, muito complexo, galera? Tem alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, perguntar em relação à estrutura? Não? Só um instantinho, tá, galera? Com licença. Certo, Sofia Ferreira. Esse aqui é um texto que é um perfil de muitos de vocês, né? Porque vocês são bem reflexivos nesse sentido, né? A Sofia Ferreira também, inclusive, é uma pessoa que ela gera muito essa reflexão, acho legal.
E aí, e aqui você vai poder fazer, Sofia Ferreira, muito o que você faz, que é olhar os dois lados da moeda, né? E é legal, porque aqui a gente pode olhar os dois lados da moeda, a gente pode se posicionar em só um lado da moeda. Professor, não entendi nada. Eu posso ser contra, eu posso ser a favor, eu posso ser uma pessoa política que vai mostrar o a favor e vai mostrar o contra, e vai mostrar ali os pontos positivos e negativos de ambos, a fim de uma melhoria. Numa boa, posso fazer isso, tá? Agora aqui falando de forma menor, tá? A gente já tá finalizando, tá, galera? Esse momento, tá bom? Tá muito cansativo. Eu paro para respirar, você assim, calma, professor. O senhor tá indo muito rápido. Ou tá tranquilo, a gente pode continuar. Se tiver cansativo, assim, calma, professor, vamos respirar, vamos voltar a uma parte atrás. Falem aí, tá? Que a gente retorna, tá bom? A gente falou de ponto de vista no parágrafo inicial. E quando eu falo de ponto de vista, o ponto de vista ele está estabelecido, né, numa ideia central, né, na ideia que vai nortear o seu texto, né? A ideia central aqui, galera, é aquela ideia que vai impulsionar todo o restante do texto. Né? Então, ele precisa, né, ser um texto que tem um ponto de vista, mas quando se lê o primeiro parágrafo, as pessoas entendem qual é o seu ponto de vista e qual é a ideia central. Por exemplo, se eu falar assim, ó, é muito comum que as pessoas reclamem do calor, né, e realmente é um calor muito intenso, né? As pessoas, eu não aguento, eu quero ser bem pessoal. Eu não aguento em diversos momentos do dia o quanto de calor está fazendo. Porém, o que é que as pessoas têm feito para alterar isso, né? O que é que as pessoas têm feito em relação à natureza, em relação ao reflorestamento? Basicamente, não se vê muitas ações, ou então só pessoas que reclamam através das redes sociais. Pronto. Fiz uma introdução tão simples, bem simplesinha nessa. Fui bem pessoal, botei meu ponto de vista direto, usei a primeira pessoa, joguei minha ideia central, né? A minha ideia central é justamente o quê? Que reclamam, mas não fazem nada para mudar isso, né? Deixei claro o tema, que é justamente a questão do meio ambiente. Então é isso, essa introdução, ela tem que ter essa pegada, né? Esse fortalecimento. O que é que nós precisamos evitar aqui, galera? Repetir palavras, isso vocês já evitam muito bem, né? Isso aqui não é nem uma coisa que a gente venha a ter problema, né? Não começar sempre com a mesma palavra, os parágrafos, né? Ou seja, começar sempre por as pessoas fazem isso aqui aí. As pessoas são assim, assim, assim. Então, também começar os parágrafos com essa mesma palavra, essa mesma expressão, também causa, né, algo insatisfatório para esse trecho, né? Gírias, como eu já falei, termos rebuscados também temos que evitar. Esses termos rebuscados é a mesma coisa dos arcaísmos, tá? Rebuscado também são termos que são associados aos arcaísmos que nós já falamos, né? Palavras que entraram em desuso. Tem que ter cuidado também para a gente não usar excesso de advérbios que terminam em mente, né? Para quê? Para não gerar um vício de linguagem também, que é justamente aí o eco. Não sei se vocês já ouviram falar no vício de linguagem eco. Esse vício de linguagem é quando eu uso, né, sempre terminações iguais. E um dos ecos mais frequentes na sociedade é o mente, né? Ó, legalmente não pode se fazer isso inteiramente porque as pessoas agem pessoalmente em seu favor. Então, uma repetição dessa terminação no período, ela gera um eco, né? É como se fosse, galera, uma espécie de rima, né? Uma espécie de ritmo. E a rima e o ritmo, eles são bem-vindos no texto poema. No texto poema, eles são super bem-vindos. Mas quando se fala de um texto carta argumentativa, não é legal que se tenha o eco, né? Esse vício de linguagem, essa repetição, essa rima desenfreada, não é interessante, tá bom?
Evitar também o clichê, né? Expressões que são clichê ou expressões que também generaliza, né? Ou seja, o que seria expressões que generalizam? Mesma ação que eu falei lá do exemplo do jornal, né? Tipo assim, ninguém faz isso. Todo mundo está errado. Então, são expressões que vão generalizar, tá? Generalizam por quê? Porque elas vão colocar em evidência que todo mundo está errado, ou que todo mundo está certo, ou que todo mundo não viu, e não é verdade, né? Sempre tem uma parcela que viu, tem uma parcela que fez, sempre tem uma parcela que não está errada, sempre tem uma parcela que está certa, né? Então a gente não pode generalizar. E evitar esses clichêsão, né? Hoje em dia, atualmente, né? Diante dos fatos mencionados. Então, evitar esse clichê. E a última regra de evitar aí, ou dica, seria melhor falar assim, é não usar tanto o que. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque tanto na nossa fala, como na nossa escrita, aparece essa expressão assim, ó, né, grandemente. Cabeçalhozinho lá, como é que funciona, né? Mesma coisa da carta, ó. Do exemplo, né? Local e data. Ele fala cabeçalho, galera, mas esse cabeçalho é a mesma coisa de elementos pré-textuais, tá? Então, esse cabeçalho são elementos pré-textuais. Vocativo também. Aqui segue a mesma estrutura da carta, né? Local e data lá no início. Local e data você pode encostar ao início da linha ou você pode centralizar. Eu, particularmente, eu gosto muito quando ele vem centralizado, acho muito massa, né? Porque dá uma ideia tão bonitinha na formatação da carta, mas se você quiser iniciar logo de início ali do processo da linha, pode ser, né? Aí, geralmente, eu recomendo assim, local e data, você dá pula aí umas 2 linhas, bota o vocativo, né? Aí o vocativo, ele já é encostadinho mesmo. O vocativo é no início da linha mesmo. Colocou o vocativo, vírgula, na linha abaixo, você já inicia o primeiro parágrafo com o recuozinho de parágrafo, né? Então, tipo assim, senhores editores da revista Veja, vírgula, na linha abaixo, e já inicia um parágrafo, tá certo? E aí o vocativo, mais uma vez, só reforçando essa ideia, o vocativo ele vai estar muito associado ao tipo de relação que vocês vão estabelecer com o local ao qual vocês vão direcionar a carta argumentativa. Pode perguntar, Arthur. Eu acho que o Arthur está digitando, mas daqui a pouquinho eu respondo. Pode digitar aí, tá, Arthur? Assim que surgir a pergunta, eu respondo, viu? Certo. Pronto, Arthur. Sem problemas, então. Na verdade, Arthur, a gente já está bem próximo de acabar, tá? Aí eu vou acabar a explicação, viu, gente? Não é acabar tudo, não. Eu vou explicar o que vocês vão fazer em relação à nossa produção de Meet, né? Que é o antigo Classe. Aí você já sai com essa orientação, eu vou fazer isso antes de 8h30, tá, Arthur? Aí você sai com essa orientação e você fica fazendo fora, né, da internet, tá bom? Aí outro momento depois você faz lá um envio, alguma coisa do tipo, viu? Pode ficar tranquilo aí, tá? Vou resolver antes do momento que você vai sair. Se caso sair, né, antes, né, não tem problema não. De qualquer forma, eu vou até já direcionar o estudo para você poder não ter esse problema. Eu vou ser mais assertivo aqui, mais objetivo. Aí tá aqui, ó, os exemplos, né? Prezado senhor tal, excelentíssima senhora, senhora presidente, caro deputado, caro não sei quem, vai depender de como vocês vão direcionar, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão do interlocutor, né, para definir uma comunicação, né? O que seria isso?
é como se essa carta, né, ela fica evidente a quem você vai, né, citar, né? Você vai definir essa questão aí, essa interação. Agora sim, definindo quem vai participar dessa interação, a gente tem que ter cuidado na seguinte escolha. Qual é a seguinte escolha que a gente precisa ter cuidado? Não usar verbos que sejam verbos imperativos, né? O que seriam esses verbos imperativos? São verbos que dão ideia de ordem, né? Então, pense, veja, faça, imagine, escolha. Então, a gente não pode ser imperativo nesse texto. Por quê? Porque quando a gente dá ordem para alguém, né, dessa forma, você está mandando uma carta, soa desagradável, tá? Então, vai soar desagradável você está dando uma ordem para alguém que nem pediu, né, a sua opinião. Então, você está dando a opinião e não pode ser, né, em formato de ordem, porque soa como uma coisa grosseira, né? Então, você não pode ser grosseiro, tá? Uma carta pode ser dirigida a qualquer tipo de situação, pode ser a um presidente de associação de moradores, por exemplo, pode ser revistas, né? Deixa eu passar essa parte. Aqui ele fala só que tem que ter cuidado para quem você vai mandar, né? Se é para um presidente de associação, você pode ser mais informal, né? Geralmente o presidente de associação, ele tem ali um ensino médio completo, né? O que é isso, professor? É uma espécie de preconceito? Não é, mas é assim, dependendo do grau de estudo da pessoa, não sei se vocês concordam comigo, vocês podem discordar, tá, galera? Dependendo do grau de estudo da pessoa, existe um grau de complexidade na fala e na interpretação. Vocês concordam com essa ideia? Ou vocês acham que não? Por exemplo, se o cara terminou o ensino médio ou não terminou, ele tem um grau, né? Ele tem uma margem para interação na fala e na escrita. Se o cara terminou um ensino superior, ou até camadas acima do ensino superior, ele tem um grau diferente, certo? Professor, não podemos generalizar. Não podemos não. Tem pessoas que, mesmo com um nível de ensino, às vezes, não tão elevado, eles também conseguem ter uma situação. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem simples, que acontece com a gente, que é estudante, por exemplo. Às vezes você pega aquele livro para ler, você lê e não entende nada. Já aconteceu com vocês? Aquele livro que você leu e não entendeu nada? E aquele que você leu e entendeu tudo. Então, aquele que você leu e não entendeu nada, ele ainda não estava dentro do que a sua situação natural de conhecimento, de interpretação podia alcançar. Mas depois de 2 anos, você voltou a ler aquele livro. Então, você teve mais 2 anos de estudo, mais 2 anos de interação, mais 2 anos de conhecimento. E quando você voltou a ler aquele livro, você conseguiu entender. Então, foi por quê? Foi porque você tinha preguiça? Foi porque você não se interessou pela leitura? Não. Foi porque você avançou no conhecimento, né? Quanto mais vocês avançam no conhecimento, galera, mais fortalecido fica a questão cognitiva de vocês, né? Em relação a um trabalhar da mente, né? Uma absorção de conhecimento. Quanto mais vocês estudam, mais vocês vão tendo ferramentas para fala, para escrita, para interpretação, mais vão tendo conhecimento para a vida, né? Então, isso é verdade. Cada vez que eu me aposto mais de coisas que podem aumentar meu nível intelectual, eu vou ter mais conhecimento e mais facilidade. E para um juiz, você não pode escrever da mesma forma que você vai escrever para um morador de associação. Certo? E aí, temos que ter aí uma assinatura bem definida, né? Então, uma assinatura que dê uma saudação bem cordial, bem legal, né? Atenciosamente, né? Se for algo mais informal, pode ser de um amigo, de um cidadão que voltou no Senhor, de alguém que deseja ser ouvido, atendido, né? De alguém que deseja mudança, né? Mas se você quer ser cordialzão, o atenciosamente é o mais viável, tá, galera? Atenciosamente
É o mais viável para esse processo. Então, equilibra o texto, né? O seu texto ele tem que ter alguns equilíbrios, eles são relacionados ao bom senso, adaptar a linguagem, né? O grau de intimidade. Então, não forçar a barra, né? Se você nem tem intimidade com a pessoa, você vai forçar um grau de intimidade elevado, tem que ter cuidado, né? É igual aquela pessoa que chega próximo para você para conversar e ela se sente sua amiga ou seu amigo, né? Mas você nunca deu abertura para isso, então você fica logo assim, ó. Tá certo, né? Então é como se alguém, eu acho que vocês chamam isso de alguém que força a amizade. Eu acho que é essa expressão que vocês usam, galera, né? A galera mais jovem, né? Eu sou da camada mais velha, né? Então, não sei se é isso, mas eu acho que é forçar a amizade, né? Então é aquela pessoa que quer forçar a amizade, né? Quer chegar ali de uma hora para outra sem, né, ter um trabalhar antes de amizade. Então, seria mais ou menos isso que acontece nesse texto, tá bom? Os argumentos precisam ser selecionados, né? Você precisa convencer os leitores dos seus argumentos, dos processos que vocês vão escolher, né? Os argumentos eu não preciso nem falar muito aqui, porque os argumentos eles vocês já conhecem bem, né? Pode ser a citação direta, pode ser a citação indireta, ou seja, você pode usar suas palavras para falar sobre o assunto, você pode usar palavras de pessoas que são autoridades no assunto, pode citar livros, pode citar séries, pode citar coisas que acontecem na sociedade ao redor, tanto faz como você, né, vai agir em relação a isso, tá bom? E aí também tem que ter um bom senso nesse processo argumentativo. O bom senso, galera, seria justamente você não buscar, por exemplo, assim, usar argumentos que fossem mesmo assim, né, ferir o outro, né, que fossem argumentos que sensacionalizassem a questão da opinião do outro, né, falar tipo assim, quem pensa assim é burro, quem pensa assim não merece respeito. Então, assim, tem que buscar sempre esses argumentos que também gerem esse respeito, tá, em relação ao outro, tá bom, galerinha? E aí, mais perguntas e dúvidas em relação a esse texto? Tranquilex? Médio, tranquilo? Tranquilo, né? Então, galera, a gente vai partir para a produção, tá certo? Vamos partir para a produção. Eu vou deixar vocês bem livres assim, em relação à produção, não vou ficar sendo tão, né, como eu posso dizer, não vou ficar sendo assim tão, vai, mostra parte por parte, porque eu sei que às vezes atrapalha um pouquinho. Hoje eu vou deixar vocês um pouco mais leves em relação a isso, tá certo? Então, a gente vai fazer uma carta argumentativa que vai ser o seguinte, ó. Essa carta, ela vai ser direcionada, né, justamente a um jornal, né, um jornal de grande circulação, né? Nós vamos direcioná-la à Folha de São Paulo, certo? O que acontece? Essa carta argumentativa, ela vai falar sobre as queimadas no Pantanal, certo? Olha só a temática. Queimadas no Pantanal, vai ser direcionado à Folha de São Paulo. E aí, por que você vai direcionar à Folha de São Paulo? Você vai convencer que o problema ele merece um destaque, mas para ser resolvido, não para ser uma briga política. Certo? Então, vocês vão pegar a ideia das queimadas e vão colocar vocês em relação a isso e vão direcionar a Folha de São Paulo. Eu também deixei lá dentro da nossa agenda, galera, um pequeno videozinho do YouTube, né, que fala, tem 2 minutos, que fala um pouquinho sobre essa questão. Vocês também podem assisti-lo para ativar esse conhecimento e poder escrever, certo?
A gente pode combinar o seguinte, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma carta, não vamos exagerar muito, vamos fazer uma carta de, no mínimo, 10 linhas, tá bom? Essas 10 linhas a gente vai dividir em 3 partes, tá certo? Que é a introdução, e conclusão. Pode ser? Aí, por exemplo, a sua introdução deu 2 linhas, seu desenvolvimento deu 5, a sua conclusão deu 3. Beleza, não tem problema nenhum. Aí a gente vai só marcar um tempo específico. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda. A gente pode combinar aqui um tempo de 25 a 30? Suficiente? Pode ser? De 25 a 30. Aí eu faço o seguinte. Não, sem problema, Luísa. Sem problema, querido. Então, 25 a 30. O caso do Arthur, já sei, tá, Arthur? Então, quando você sair, já sei que você vai passar pela manutenção, né? Então, não se preocupe não, viu? Você vai só fazendo o seu, depois você mostra. A gente faz de 25 a 30, eu não preciso ficar perturbando vocês em relação a manda parte, manda aquela parte, tá certo? E aí, quando der os 25 a 30, a gente discute um pouquinho de como vocês fizeram, tá certo? Aí você pode mandar pra gente o texto todo lá no privado, ou aqui no chat, que eu acho que aqui é mais complicado, porque vai parte por parte, ou você pode compartilhar lendo com a gente, tá certo? Pode falar, Paulo, Lara. a gente tem que começar falando como, assim? Primeiramente, você marca lá o local e data, né? Um vocativo lá, que destina a Folha de São Paulo, e aí você vai começar a introdução dando ponto de vista, né? Você vai falar sobre, ó, eles botaram a Folha de São Paulo, é imaginário, tá, galera? A Folha de São Paulo produziu uma matéria sobre as queimadas no Pantanal, e nessa matéria ela só fala sobre embate político. Ela não fala, né, propriamente sobre as queimadas no Pantanal. Ela usa o nome das queimadas no Pantanal para falar de embate político. Aí você vai mandar uma carta argumentativa falando sobre isso, né? Então, você pode criticar, você pode ser a favor, se você quiser. Realmente, isso é um embate político. O vocativo, Danilo, você pode dizer o seguinte, ó. Caros colaboradores do jornal Folha de São Paulo. Ou então, assim, senhores que fazem parte do jornal Folha de São Paulo. Então, pode ser dessa forma, tá? Ou então pode ser assim, Danilo, ó. Caro jornal, também fica legal. Caro jornal Folha de São Paulo, vírgula. Sem problema, Rian. Rian, bom dia, seja bem-vindo, tá, Rian? Rian, o que é que acontece? A gente iniciou agora, um momento de produção, tá? Nós falamos sobre o texto carta, e aí a galera vai produzir uma carta argumentativa que vai ser destinada, ou seja, o vocativo vai ser destinado à Folha de São Paulo, certo, Rian? Essa carta, ela tem que ter uma introdução básica, né, que é introdução, desenvolvimento, ok? Vai, né, argumentar em matéria que ela fala sobre as queimadas de São Paulo, ou as queimadas de Pantanal, perdão, porém, ela dá mais destaque ao assunto político do que as queimadas em si. E aí você vai argumentar a favor ou contra, vai depender de você. Vitória, assim, né, necessariamente não precisa não, desde que você retorne nos 25 minutos finais, né? Então aí, se você retornar às 8h45, retornar mesmo, tá? Não me importa não, viu? Se quem quiser ficar, para ficar perguntando e tudo mais, tirando dúvida, pode também, tá, galera?
É sim, é sobre as queimadas, Danilo. Se você quiser, Danilo, na agenda, tem um vídeo que eu deixei anexado, Danilo, na agenda, que fala sobre isso. Se você quiser, é 2 minutinhos só. Se você quiser, pode assistir para ativar o teu conhecimento, viu? Bom, pode falar, Arthur, viu? Eu acho, Danilo, que se você assistir esse videozinho de 2 minutos, ele vai ajudar muito. Vai dar para ativar o teu conhecimento bem legal. É, 10 linhas mínimas, tá? 10 linhas mínimas tá suficiente para mim. Não vai ter como eu marcar na lista. Ah, sim, tem. Tem sim. Pode deixar, viu, Arthur? Eu marco o seu nome lá. Que sai a lista lá, eu boto lá Arthur Lira, viu? Pode ficar tranquilo. Oi, Samara, bom dia. Desculpa, Samara, não dei bom dia para você agora, né? O que acontece, Samara? A gente falou sobre o texto Carta Argumentativa, Samara, e debatemos aqui um pouquinho em relação à estrutura, né? Como é que funciona, né? Como foi gravado, até depois você pode recuperar esse momento das explicações, mas deixa eu te atualizar aqui, certo? O que acontece? Agora, Samara, a gente iniciou uma produção. Né? O que é essa produção? Nós vamos fazer uma carta argumentativa, que é diferente da carta pessoal, Samara. Ela é argumentativa porque ela tem aqueles argumentos que também estão presentes na dissertação, certo? Essa carta argumentativa, ela vai falar sobre o assunto que são as queimadas no Pantanal, né? Então a gente vai direcionar essa carta ao jornal Folha de São Paulo. E aí a gente vai questionar o fato de que, por exemplo, em vez de falar mais das queimadas, né, conscientizar, mostrar, eles falam mais do ambiente político. Então você vai ser a favor, você vai ser contra, você vai jogar esses argumentos. No primeiro parágrafo você vai lançar, Samara, o seu ponto de vista, que pode ser em primeira pessoa. Depois você joga os argumentos no desenvolvimento, a sua opinião, desenvolve a sua opinião. E no terceiro e último parágrafo, ou você dá uma proposta para mudar, ou você reafirma o seu ponto de vista, mostrando que o seu ponto de vista realmente estava correto em relação ao que você pensou. Então é mais ou menos isso aí. É nessa estrutura que você vai caminhar. Aí a gente está fazendo o seguinte, Samara, está deixando vocês produzirem no tempo de 25 minutos aí, sem precisar ficar mandando partes. Depois a gente pega o texto todo, tá?
Pode, pode sim. Você pode colocar um local e data real, né? Fortaleza, 6 de outubro de 2020, pode sim. Ah, eu quero colocar São Paulo, pode? Pode também, certo? Mas aí fica legal você colocar a nossa mesmo, né? Porque mostra que você é uma leitora daqui, né? Tá colocando a partir dos dados daqui. Mas pode, viu, Yasmin? Fica tranquilo. Por nada, Yasmin, viu? Pode perguntar qualquer situação, fico disponível. Certo, Lara. Lara, você preferia mandar para mim no privado, no chat, ou você queria ler? Qual que você acha? No privado. Pois manda lá, que eu vou dar uma olhadinha agora. Assim que você mandar, mas você só me avisa, tá? Por favor.
Paulo, eu tô tentando mandar aqui, ok? É porque eu fiz pelo Word, aí tô tentando procurar o arquivo. Certo, sem problema, viu? É o Mário, né, Paulo, Mário? É? Sim. Paulo, eu enviei por foto. Certo. Acabou de chegar aqui, vou dar uma olhadinha, tá, Lara? Só um minutinho, eu já te dou um retorno, viu? Pronto, Lara. Eu postei um comentário lá, tá, Lara? Eu vou ver aqui para você. Ficou certinho, né? Você, a introdução você fez do jeito que a gente combinou mesmo, tá? Fez uma proposta, né? Em vez de uma reafirmação. Super podia, né? Você podia optar, né, por reafirmação ou por proposta. E aí você optou por proposta, ficou bem legal, né? Então é isso mesmo, né? Você colocou a sua opinião mais aqui de forma mais pessoal e também pode, é legal. Foi informal, mas também não foi informal ao ponto de ferir o texto, de parecer um texto, né, com gírias, um texto despreparado. Não foi, foi um texto bem legal, sim. Viu, Lara? Parabéns. Para a primeira vez que a gente produziu uma carta argumentativa, gostei bastante da sua estrutura, tá? Yasmin, pode mandar pela agenda sim. Aí fica a seu critério, Yasmin. Se você quer mandar como comentário, ou se você vai anexar, se você quer ler, não quer mandar, também tanto faz, tá? Eu mandei lá, eu anexei e mandei já. Tá, pronto. Vou dar uma olhadinha agora, tá, Yasmin? Só um minutinho.
Pronto, Yasmin. Muito bom, tá? A sua intervenção já foi diferente da Lara, mas foi também muito boa, né? Que foi justamente, em vez de fazer a proposta, você reafirmou, né, o seu ponto de vista. Você reafirmou o seu ponto de vista e ficou bem legal mesmo, tá? Você buscou trazer a outra parcela da coisa que é bacana, né? Também a parcela de culpa da sociedade, das pessoas que moram ali, né? E aí foi legal. Até foi legal perceber a diferença que no da Lara, ela colocou uma intervenção, né? Uma proposta que fosse de tal forma, vamos dizer assim, gerar uma mudança por parte do governo, né? Ou por parte da mídia que deveria divulgar também, né, mais a fundo sobre o problema, né? Foi bem legal. E você já trouxe o outro lado da moeda, né? Mostrar às pessoas também que não fazem a sua parte em relação a todo esse processo. Então, corretinho, viu? Tudo ok, muito bem. Aí, Yasmin e Lara, eu vou pedir que vocês esperem só mais uns 3 minutinhos, porque aí eu vou falar um outro processo, tá certo? E depois eu termino o processo aí que a gente finaliza, tá bem? Daqui a pouquinho. Então, bora lá, tá, galera? Eu vou trabalhar com as pessoas que estão aqui, tá bom? Em relação à situação. Galera, a gente precisa dar uma tunada, né, no nosso livro, né? A gente não encontrou ainda um processo que
que encaixasse legal, né, nessa construção, para que a gente pudesse até mesmo se motivar um pouco mais em relação à leitura do livro, né, ao caminhar do livro, certo? Então, o que é que acontece? Eu pensei em a gente fazer, não para a próxima aula agora, né, mas no dia 20, né, vai demorar um tempinho legal, e eu botei até na agenda, uma batalha literária, a gente vai fazer uma batalha literária. Como é que seria essa batalha? Vou dividir os grupos, né, e aí dentro do Meet mesmo a gente vai fazer uma sabatina, aquela sabatina de perguntas e respostas de um grupo para outro grupo, né, valendo aquelas pontuações lá, né, podendo dar ponto para alguém, podendo tirar de alguém e tudo mais. E aí na agenda eu marquei capítulo 1, 2 e 3, né, que é a Mansão de Joaquim, que é aquele capítulo que a gente já leu, e foi aquela introdução inicial, né, da Mansão de Joaquim. Depois o capítulo 2, que é o Amigo de Quarto, e o capítulo 3, que é o de Mal com a Vida. Então, são esses 3 capítulos aí que a gente vai fazer a nossa produção. Aí o que acontece? Eu pensei que a gente podia fazer perguntas e respostas, obviamente, né? E até essas respostas, elas precisam ser bem produzidas, porque essas respostas, elas vão estar baseadas no livro, né? Então, tipo assim, a resposta da pergunta que eu fiz está na página tal. Aí se gera aquele conflito, né? Você consegue rapidamente, né, ir até a página 20 e mostrar, não, tá aqui, a resposta é essa, tá dessa forma. E aí eu queria perguntar para vocês, se é possível, se vocês topariam, né, se acha interessante a gente fazer essa dinâmica para ver se a gente consegue engatar um pouco mais a leitura do nosso livro, para não ser só aquela leitura dentro do Meet. Fala, Yasmin, desculpa. Eu acho interessante. Mas, assim, em relação aos grupos, seriam quantos grupos? Porque é muita gente. Muita gente. Eu faria assim, né? Na verdade, como a gente está falando de 34 pessoas, se eu não me engano, Yasmin. Se eu não me engano, né? Fora as que não participam de nenhuma aula, né? Né? Aí, como a gente tem essa instabilidade de frequência, né? Assim, tem pessoas que vêm, pessoas que não vêm, tem N motivos também que não cabe a mim julgar, né? Às vezes a internet e outras coisas mais, enfim. Eu pensei em fazer assim, os grupos, eles serem baseados, Yasmin, primeiramente, nas pessoas que eu já sei que são frequentes, né? A participação é frequente, é uma pessoa assídua, uma pessoa que sempre aparece, né? Nas nossas construções. Então, a ideia era dividir em mais ou menos aí, a ideia era mais ou menos uns 6 grupos, tá? E aí esses 6 grupos... Não, pode não, Sibeli. Você concluiu, foi? O seu? Você concluiu o seu texto, foi? Não pode não, né? Foi os meninos que saíram, né? Mas a gente... Estamos aqui ainda. Enfim, o que é que acontece? Então, eu dividiria em mais ou menos 6 grupos. Eu não sei, Yasmin, se 6 grupos, na sua visão, seria exagero. Seria melhor 5. Eu acho que 6 talvez É seria... porque, dependendo da quantidade de perguntas também, pode não dar tempo, porque fica muita confusão, porque o povo da nossa sala é muito competitivo. Uhum. Aí ficaria muita confusão, mas eu acho que dá certo se organizar direitinho. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, ó. Seria legal fechar em 4 grupos, né? Em 4 grupos, então, com 4 pessoas como uma espécie de... que está à frente do grupo, não nem é a líder, não, é que está à frente do grupo, né? E aí a gente escolher algumas pessoas para participar, né? A minha ideia, assim, claro, também não é obrigatório, tá? Era ser você, né, a Yasmin, a Lara, que sempre também participa, né? Aí a minha outra ideia era a Letícia, não a Ana Letícia, a Letícia mesmo, né? E eu fiquei entre o Danilo, mas deixa eu ver se ele volta, né, para ver se ele aceitava, né?
Então, assim, eu acho que a gente podia fazer assim. Como já passei a leitura obrigatória no Class, a galera faz a leitura, produz as questões que também tá lá, eu pedi lá no Class, né, na agenda, a leitura e as questões. Então, quando for no dia 20, a gente inicia só separando as pessoas para o seu grupo, para o da Lara, para o da Letícia, e para um quarto grupo que, na minha visão, seria do Danilo ou eu acho que do Arthur. Vou botar do Arthur, porque o Arthur Lira. Porque o Arthur, ele topa mesmo assim, né, sem nem titubear. Então, seria Yasmin, Lara, Letícia e Arthur. Então, a gente fazia só o seguinte, quando for na nossa próxima aula, a gente tem só a nossa divisão. Podia ser assim, vocês concordam? Eu acho melhor o senhor dividir os grupos, porque vai ficar muita panelinha e vai dar muita briga, porque o povo só quer certas pessoas no seu grupo e os outros ficam assim de lado. Não, tudo bem, eu vou dividir mesmo, mas assim, eu só vou dividir no dia por quê? Porque eu não sei quantos vão estar, né, no dia. Tá entendendo? Tipo assim, se a gente tiver Tô 20, entendendo. tiver 20, aí eu boto 5 para cada grupo, no de vocês, mas aí a divisão vai ser minha, não vai ser tipo uma escolha, não. Aí, tipo assim, a gente faz, né, um formato de competição, mas óbvio, né? Quem faz sua parte vai ganhando, né? Por ter feito a sua parte, e não é necessário, tipo, você ter que fazer tudo por todos, né? Cada um vai fazendo a sua parte e vai pontuando pela sua parte, né? Para não ficar pesado. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação, tá?